Amigo, eu tenho uma fé, e a minha fé funciona. Amém? Graças a Deus. Pode sentar, queridos, tome seus lugares. Semana passada nós demos início a essa série de mensagens Fé Funcional. Estivemos aqui falamos a respeito de Moisés, a respeito do momento em que Deus estava chamando Moisés para fazer uma obra grandiosa, e Moisés olhou para si mesmo e viu algumas incapacidades, e Deus falou assim: Moisés, o que você tem nas mãos? E Moisés tinha uma vara, e Deus falou: eu vou usar isso que você tem. Então nós aprendemos a semana passada que nós já temos o suficiente e que toda a plenitude de Deus para nós já está em nós. Amém? Aprendemos também que nós devemos ter uma mentalidade de pensar dentro da caixa e não fora. Ou seja, eu posso trabalhar com aquilo que eu tenho, e aquilo que eu tenho é o suficiente para que Deus manifeste o seu poder e a sua glória. Amém? Diga comigo, hoje é dia de definição. Não vou definir músculos, mas vou definir a minha mente. Uma mente definida. É isso que eu vou receber essa noite. Amém? Queridos, precisamos ter uma mente governada pelo Espírito Santo. Uma mente definida pelo Espírito Santo. Hoje você está aqui, você se levantou, você correu, fez as coisas as quais você deveria fazer neste dia, cumpriu os seus compromissos. Isso é uma dádiva, é um presente de Deus. Tantas pessoas hoje gostariam de ter feito algumas coisas, mas não conseguiram fazer nada. Não teve forças de se levantar e ir à esquina. Quantas pessoas hoje não puderam se levantar, mas você se levantou, Deus te trouxe aqui, você cumpriu com as suas obrigações. Graças a Deus por isso. E Deus deseja trabalhar a sua mente essa noite. Deus deseja estabelecer em sua mente um novo nível de governo. Você recebe isso no seu espírito? Amém? Vocês estão animados para essa mensagem? Diga comigo, Deus deseja me tornar uma fortaleza. Por que Deus deseja tornar você uma fortaleza? Porque uma pessoa que tem uma mente forte, ela tem a mente ideal para Deus operar através dela. Porque é uma pessoa que ela não muda o propósito porque a circunstância mudou. É uma pessoa que ela entra no problema, mas ela tem a firmeza e a segurança de estabelecer uma atitude dentro do padrão de Deus e de trazer o milagre para aquele lugar. A maioria das pessoas, diante das dificuldades, elas não têm uma mente governada, elas não têm uma mente preparada. Diga comigo, mente preparada. Então, Deus deseja preparar a sua mente para grandes vitórias. E para isso, Ele vai precisar criar bases, estruturas e resistência em você. Uma pessoa forte, uma pessoa que tem a mentalidade forte, uma pessoa que tem a mente trabalhada pelo Espírito Santo, ela é alvo do sobrenatural de Deus. Deus procura pessoas que estão construindo o seu caráter sobre a rocha. Pessoas que não aceitam em seu caráter variações de temperamento, que não têm segurança, que não têm certeza. Nós precisamos trabalhar a nossa mente para ter uma mente temperada pelo Espírito Santo. Um caráter conforme a palavra de Deus nos ensina. Sabe, a maioria das pessoas querem provar grandes milagres de Deus. A maioria das pessoas querem projetar coisas grandes e entrar em empreitadas grandiosas e ter sucesso naquilo que vai fazer. Mas elas estão com a mente despreparada. Elas não conseguem continuar de pé diante de uma situação. Então, qualquer problema que aparece, no primeiro embate que a pessoa tem, ela amolece as pernas e ela já não consegue caminhar. Deus não te chamou para isso. Diga comigo, Deus não me chamou para desistência. Então, o papel do inimigo sempre é desestruturar você. Desestruturar a sua mentalidade, roubar você na sua fé em Deus. O inimigo vai colocar diante de você
No momento da tempestade, no momento do embate, ele vai colocar a dúvida, vai dizer que você não tem fé suficiente, não tem força suficiente, e aí vai começar a minar os seus alicerces, roubar os seus princípios. Mas diga comigo, eu estou aqui para receber a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente vencedora. Mas diga com fé, voz profética, isso é um treinamento. Eu não vim aqui simplesmente para te encantar, eu vim aqui para treinar você, para você sair daqui essa noite com o espírito forte, o espírito preparado para grandes vitórias. Diga comigo, eu tenho a mente de Cristo, uma mente vencedora, uma mente de governo. Então vamos treinar essa mente, amém? Se você entender a palavra de hoje, se você praticar essa palavra hoje, você sair daqui determinado em fazer essas 4 coisas acontecerem na sua vida, a sua vida nunca mais será a mesma. Você crê assim? Diga comigo, em tudo dai graças, porque tudo coopera, eu tudo suporto e eu tudo posso. A primeira base que nós vamos levantar hoje é um versículo que Paulo diz, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Paulo não está dizendo, preste atenção, ele não está dizendo em todas as coisas boas dai graça. É isso que está dizendo a palavra? Em quase tudo dai graças? Não. Ele simplesmente chega e diz, em tudo, diga comigo, tudo. Em tudo dai graça. Paulo nos atribui a difícil tarefa de dar graças por tudo. Por que dar graça por tudo é uma difícil tarefa? Porque por mais que você tenha um coração grato, por mais que você tenha saiba reconhecer o favor de Deus, o favor dos homens, o favor dos amigos, das pessoas, por mais que você saiba reconhecer uma fonte abençoadora, Paulo vem e diz, em tudo dai graças. Então ele inclui todo e qualquer fator ou acontecimento ruim, negativo ou positivo. Ele está dizendo das coisas ruins e ele está falando das coisas boas. Nós temos dificuldade de agradecer até das coisas boas. Nós temos dificuldade de agradecer dos milagres que recebemos diariamente. Temos dificuldade de enxergar os pequenos milagres diários que provamos de Deus. E como Paulo chega e diz, olha, vocês precisam dar graças por tudo. E inclusive, diga comigo, inclusive das coisas ruins. Bom, se ser gratos pelas coisas boas não é fácil, há pessoas que são tão ingratas, são tão cegas, elas não conseguem, nunca reconhecem o bem que elas recebem de ninguém, nunca dizem obrigado para ninguém, nunca honra quem os abençoa. Quantas pessoas você tem na sua casa, na sua família, no seu entorno, pessoas que você ajuda, pessoas que você investe, e essas pessoas são como sanguessugas, elas só querem ser servidas, e cada dia mais, e mais, e mais. Enquanto você está servindo, talvez você até seja bom, mas o dia que você para de servir, pronto, você já não vale mais nada, e elas não conseguem reconhecer uma fonte abençoadora. Isso é terrível. Nada suga mais as forças de uma pessoa do que o espírito de ingratidão. A ingratidão suga as forças das pessoas. Pessoas ingratas, elas não têm força para promover coisas grandiosas. Pessoas ingratas, elas não têm força espiritual, força emocional, força sentimental para empreender milagres na sua própria vida. Porque são pessoas que estão mergulhadas em reclamações, em murmurações. Tudo está ruim, nada está bom, as pessoas estão contra ela, todo mundo está armando contra ela, nenhum lugar na terra é bom, mas graças a Deus, que Deus te levantou para viver milagres, para ter uma vida abundante, e o princípio disso é ter uma mente grata, um coração grato, um espírito grato. Diga comigo, eu tenho um espírito grato, em nome de Jesus. Então diga comigo, em tudo dai graças. E para quem que Paulo diz isso? Paulo diz
isso para o pai de família que no final do mês não conseguiu pagar as suas faturas e fechar o orçamento. Paulo diz isso para a mãe de família que abriu a geladeira hoje e não tinha um mantimento, um suprimento bom para servir para a família. Paulo diz isso para o trabalhador que no final do mês não foi recompensado devidamente. Talvez o seu salário veio menos do que ele merecia. Paulo está dizendo isso para um amigo que foi traído. Paulo está dizendo isso para um líder de célula que se empenhou, que deu o seu melhor para que a célula multiplicasse e no final do ano, no final da temporada, a sua célula não multiplicou. Paulo está dizendo isso para uma mãe que cuida com carinho do filho e o filho simplesmente a desrespeita e não presta a devida honra como deveria. Dai graças por tudo. A palavra de Deus está dizendo isso. Para você, pai, para você, mãe, para você, filho, para o cônjuge que trabalha, que faz o melhor para servir o outro cônjuge e não é reconhecido. E aí Paulo vem e diz: dai graças. Como ser grato diante de algo negativo? Como ser grato diante de uma desgraça? Como ser grato quando estamos descontentes? É um desafio ou não é? É um peso ou não é? Espera aí, você tem motivos reais? Eu não estou falando de mimimi, eu estou falando de simplesmente você estar descontente porque você se esforçou, você deu o seu melhor e não foi correspondido. Eu estou falando de corações partidos, eu estou falando da alma estar angustiada porque você fez sua parte e agora você tem uma resposta negativa e Deus está dizendo para você: seja grato. Se você estivesse com um monte de problemas e chegasse hoje diante de Paulo, o apóstolo Paulo estivesse aqui e você começasse a contar os seus problemas e enumerasse os seus problemas para ele, sabe o que ele falaria no final? Amém, então nós vamos fazer agora um culto de ação de graças. Vamos fazer um culto de ação de graças. Você está vendo como o Evangelho confronta a nossa mentalidade? Você está vendo como a nossa fé precisa ser trabalhada? Como assim dar um culto de ação de graças? Ação de graças não é por bênção recebida. O Paulo está dizendo que em tudo eu devo dar graças. Pelo menos é o que nós deveríamos fazer, dar graças por tudo. Se a palavra de Deus diz que eu preciso dar graças por tudo, então não é por bênçãos recebidas, mas sim porque Deus está comigo, porque eu não sei agora, mas Deus está no controle de tudo. Hoje pode parecer mal, mas a palavra de Deus me garante que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio num Deus que transforma o mal em bênção. Eu creio num Deus que transforma o negativo, o ruim, em oportunidades maravilhosas dele fazer resplandecer a luz dele, do milagre dele aparecer. Então a aparente destruição hoje, a aparente problema hoje é a manifestação do milagre de Deus amanhã. A sua maior necessidade hoje pode ser o maior suprimento de Deus sobre a sua vida amanhã. Então se levante hoje, agradeça pelos problemas, agradeça pelas tempestades, agradeça pelas lutas, porque o seu Redentor vive e ele se levantará sobre a terra. Aleluia! E se o seu Redentor se levantará, você também pode se levantar. Você pode se levantar diante do seu problema e falar: o meu Deus já se levantou do trono e Ele tem um decreto ao meu favor. Não, o chão não é o seu lugar, a lastimação não é o seu lugar, a reclamação e a murmuração não é o seu lugar. Você precisa sair deste lugar de tristeza, de angústia, de preocupação e se levantar em Deus. Levante-se em Deus em nome de Jesus.
Hoje é o dia que Deus está trabalhando na sua mente, dizendo: pode ser uma aparente situação ruim, mas eu ainda estou no governo, o trono ainda é meu, eu ainda estou assentado sobre o trono, e o decreto de Deus ainda é o decreto superior, porque o nome dele ainda é o nome sobre todo nome. Aleluia. Então, por que eu deveria dar graças por tudo? Diga comigo: porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós chegamos na segunda barra de peso que você vai levantar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E de que forma um mal pode cooperar para o meu bem? Então eu preciso fazer as perguntas. Bom, se isso é algo negativo, e o apóstolo Paulo me ensinou que eu preciso dar graça por tudo, porque isso vai cooperar para o meu bem. De que forma que isso vai cooperar para o meu bem? De que forma esse problema vai cooperar para o meu bem? Porque quando eu enfrento um problema de uma forma adequada, quando eu enfrento o problema da forma cristã, bíblica, cheio de fé, com o coração cheio de fé, com o coração cheio de louvor, quando eu coloco a minha fé em ação e olho para o problema e falo: esse problema vai ser resolvido em nome de Jesus, Deus já me deu a capacidade para vencer isso, eu tenho fé, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, então esse problema não vai perdurar na minha vida. E você começa a pedir ferramentas e estratégias. Então você desenvolve em você qualidades e capacidades espirituais de superação, que vão construir em você um novo homem mais resistente, com testemunhos de milagres sobrenatural. Diga comigo: eu não vou me contentar com os problemas da minha vida. Não vou arrastar para 2018 os problemas que eu estou arrastando há muito tempo. Isso inclui pecados que você precisa confessar, sentimentos ruins que você precisa abandonar, maus costumes, maus hábitos, porque maus hábitos eles sugam as suas forças, aí você não consegue caminhar espiritualmente, aí vem a acusação do inferno, o diabo te acusa, você não se sente forte para ir para cima. Então você vai abandonar isso hoje no nome de Jesus. Você vai deixar tudo aquilo que está te amarrando a uma vida miserável, uma vida de não progresso, porque tudo que não é uma vida abundante é uma vida miserável. Porque se a palavra de Deus diz que Jesus veio para me dar uma vida abundante, eu não posso aceitar nada menos do que isso. Então você vai se levantar hoje em nome de Jesus e vai olhar para as áreas da sua vida que precisa de mudança e você vai dizer: vai mudar em nome de Jesus. Essa situação não vai perdurar. Eu vou enfrentar esse problema. Eu tenho força e fé suficiente porque Deus está comigo. Então quando eu uso a minha fé, o problema ele deixa de ser problema. Ele coopera para o meu bem. Então, quando eu uso o problema ao meu favor, eu vou criar recursos de superação e vou criar uma versão melhor de mim mesmo. Porque agora eu não vou ficar mais na lamentação, na murmuração, no coitadismo, na autocomiseração. Eu sou um coitado, ninguém me ajuda, porque a minha vida é uma droga. Porque eu não vou para frente, porque eu não tenho sorte nenhuma. Não, você precisa escolher ser uma pessoa inteira em Deus. Você precisa se apropriar daquilo que Deus disse que você é. E na semana passada nós recebemos a palavra dizendo que nós já temos um depósito de Deus, que toda a capacitação de Deus já está em nós, que nós já temos um Espírito, o Espírito Santo, que é um Espírito reto, um Espírito inteligente, uma mente de governo. Nós já temos tudo, nós já temos o suficiente. Você pode usar os problemas ao seu favor,
ou usá-los contra você mesmo. Você pode se fazer de vítima. A maioria das pessoas estão usando os problemas para se fazerem de vítimas. A maioria das pessoas, elas usam a ferida para ficar com vitimismo, para se diminuírem, para justificarem o seu mau caráter, porque não querem mudar. Então simplesmente começam: eu fui traído, por isso que eu sou assim. Eu tenho ciúmes doentio porque um dia eu fui traído. Mas você vai arrastar isso a vida inteira? Já não é hora de ser curado desses ciúmes doentio? Eu sou para baixo assim porque eu sou triste. Não! Você é nova criatura. Você pode fazer da dor o seu escudo, mas você vai perder o melhor de Deus. Você pode usar a dor, o problema, os seus traumas para se esconder, para dar desculpas, para não querer melhorar, mas você vai perder o melhor de Deus. E o melhor de Deus é uma vida abundante, e você não veio aqui para isso. Você veio aqui para sua mente ser aberta, para sua mente ser iluminada, e falar: Deus, eu não aceito nada em mim que me amarre a uma vida que não seja a vida abundante que o Senhor prometeu. Abre a minha mente. Qual é a área que eu tenho que ser curado? Qual é a área que eu tenho que ser liberto? Qual é a área que eu tenho que avançar na minha vida? A gente precisa ser liberto todo dia. Todo dia é dia de ser liberto. Todo dia é dia de você colocar na sua mão, na sua cabeça, e falar: Espírito Santo, me liberta. Liberta o meu coração, cura os meus olhos, muda a minha forma de enxergar o mundo, me dá uma cosmovisão do céu. Eu quero enxergar as coisas como Cristo vê, porque se eu tenho a mente de Cristo, eu também tenho que ter o olhar de Cristo. Então você não vai olhar para o problema e vai ficar murmurando, você vai olhar para o muro derrubado, vai ver muro derrubado, mas vai profetizar: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus está formando um caráter vencedor em você. Prepare a sua mente para grandes vitórias. Uma mente vitoriosa não é uma mente de crise, não é uma mente de derrotismo, não é uma mente negativa. Uma mente vitoriosa, ela vê o sobrenatural, ela enxerga o milagre. Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo está aqui. Diga comigo: eu não vou fazer dos problemas o meu escudo. Deus está me transformando a cada dia. Então, a maioria das pessoas estão usando as adversidades para se tornar arrogantes. Então, o dia foi ruim, isso me dá o direito de destratar as pessoas. Então, hoje eu tive um dia ruim, eu posso chegar na minha casa e tratar mal minha esposa e meus filhos. Comprometo o ambiente do milagre lá em casa. Falo que não devo, brigo, deixo o diabo controlar a minha boca e vou querer milagres. Vou querer ter sobrenatural na minha vida. Como é que é isso, gente? Isso é falta de inteligência espiritual, no mínimo. Como é que alguém que precisa de milagres, alguém que quer viver coisas grandiosas em Deus, que precisa da intervenção, do favor de Deus, consegue comprometer o ambiente e deixar o diabo reinar? Ainda bem que aqui nós somos inteligentes. A nossa mente é uma mente preparada para grandes vitórias. A maioria das pessoas usam os problemas para se tornarem agressivos. Isso destrói relacionamentos, dificulta a convivência, espanta e retira a presença do Espírito Santo. É ou não é? O Espírito Santo está num ambiente de briga. O Espírito Santo está num ambiente de contendas e confusões. Está. Tem milagres nesses ambientes. Por que as pessoas insistem em fazer as coisas? Simplesmente porque dizem: eu sou assim mesmo. Eu sou assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, meu avô é assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Quem quiser gostar de mim, gosta de mim assim. Isso é uma teimosia.
Isso é uma falta de inteligência. Porque se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então agora a sua origem é o céu. E o seu Pai é Deus. E o caráter de Deus é diferente desse. Antes não erais povos, mas agora sois. Antes cada um andava pelo seu próprio caminho, como ovelhas desgarradas. Mas graças a Deus que agora tem voltado ao pastor e bispo de vossas almas. Antes não éreis, mas agora sois geração eleita, nação santa, sacerdócio real. Ah, querido, isso é muito profundo. E é para que você recebeu tudo isso? Por que Deus te constituiu sacerdócio real, nação santa, geração eleita, povo adquirido, a fim de manifestar as obras daquele que te tirou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Luz da sua mente, luz dentro de você, luz do Espírito Santo nas suas decisões, no seu dia a dia, no seu controle emocional. Queridos, tem pessoas tão descontroladas emocionalmente que elas não conseguem absorver uma palavra, não conseguem realizar nada, não conseguem ter entendimento para nada. Mas hoje o Espírito Santo está aqui trazendo luz na sua mente para que você cresça, para que você estabeleça o padrão de Deus para a sua vida. O problema é que nós chegamos na igreja, a maioria das pessoas elas vêm para a igreja e pensam, agora eu estou seguindo a Jesus e os meus problemas acabaram. É ou não é? Porque as pessoas já vêm com aquela ideia, né? De que agora vai facilitar a sua vida. Diga comigo, só que não. Não. Hashtag SQN. Então seus problemas não acabaram quando você chegou na igreja. Fala isso para o seu irmão, dá essa notícia para ele. Fala para ele, os seus problemas não acabaram porque você entrou na igreja. Ao contrário, seus problemas começaram. Por favor, não saiam da igreja, isso não é mensagem negativa. Sabe por quê? Porque lá no mundo, diga comigo, lá no mundo. Bom, você era levado pelo seu próprio entendimento, fazia as coisas da sua forma, do seu jeito, a sua maneira de pensar. Agora você entrou na igreja, na construção do novo homem, uma nova mulher, com decisões acertadas, com atitudes acertadas. Agora vai ter que ter uma mente governada pelo Espírito Santo, vai ter que ter controle emocional, e tudo isso é uma construção. É diário, é progressivo. Deus trabalha por processos. Isso não acontece da noite para o dia. Então você tinha uma estrutura mental. Diga comigo, estrutura mental. Você tinha um comportamento, você tinha uma maneira de agir, anos e anos fazendo a mesma coisa, agindo da mesma forma e tendo os resultados que você tinha. Mas agora você encontrou Jesus Cristo e a sua mente vai ser confrontada pela palavra, porque a palavra ela consola, mas ela também confronta. Então você vai precisar viver mediante o que você está aprendendo, porque não adianta aprender e não viver. Você precisa agora começar a construir um novo homem, uma nova mulher com atitudes acertadas, reaprender a viver uma vida sem vícios, sem velhas manias, sem os velhos chiliques, sabe, aqueles chiliques que você dava. Agora não, agora você tem que ser uma pessoa centrada. Agora eu tenho Jesus, eu tenho que aprender a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso não é uma tarefa fácil, porque você não vai querer abrir mão de alguns orgulhos que você tem, de alguns ímpetos que você tem, ao qual você foi inclinado a vida toda e fazia da sua forma e achava às vezes até isso legal, bonito, é a minha personalidade. Mas agora a palavra te confronta e aí você vai ter que sufocar isso e submeter isso à palavra de Deus e deixar a velha maneira de viver para ter um crescimento genuíno. É por isso que seus problemas não acabaram, seus problemas começaram. Imagina então que você entra numa academia.
E você chega na academia, faz a sua inscrição. Fé funcional, treino. Você vai lá, agora eu vou treinar, vou para a academia. Fez a inscrição, fez o teste, né? Aquele teste que faz lá com o treinador, o personal trainer. Ele vai colocar você na esteira, vai ver quanto peso você quanto você consegue correr, vai ver quanto peso você aguenta, para ele preparar uma série, né? Aí você fica todo eufórico, bom, 2018 eu vou ser fitness, vou cuidar da minha saúde. Aí vai lá no shopping, compra roupa, compra o tênis. Aí chega lá na academia. Ei, onde está a minha rede? Cadê a minha rede? Aí o treinador, não, ali tem uma esteira. Não, mas eu quero uma rede. A maioria das pessoas, eu fico pensando se talvez elas não chegam na igreja procurando uma rede. Como é que é isso? Como é que nós vamos ser transformados? Como é que nós nos inscrevemos no programa de transformação de Jesus e queremos receber uma vida nova, sermos transformados de glória em glória, de fé em fé, recebemos a palavra e nós chegamos diante dos problemas. Não, agora eu vou sentar no meu banquinho, vou ficar aqui, vou só receber bênção. Não, nós precisamos ir para cima mesmo, na vida espiritual, e falar, não, Deus está me chamando para algo grandioso, e eu não vou aceitar ter um 2018 no mesmo nível que eu tive em 2017. Deus vai me fazer um homem, uma mulher grandioso. Deus vai me levantar ministerialmente, Deus vai me levantar para as nações, Deus vai me levantar como empresário, eu vou ser o maior empresário dessa São Paulo, Deus vai me prosperar. Queridos, nós precisamos ter fé para coisas gigantes, fé audaciosa. Amém? Então a gente não vai para uma academia procurando rede. A gente não chega numa academia procurando um lugar para ficar deitado. Alguém quer pagar a academia para ficar deitado? A esteira de um lado, a barra de ferro do outro. Personal trainer entra, boa noite, aqui está a sua aguinha de coco, fica aí. Sabe, a igreja, ela precisa ser um lugar de confronto. O ministério de Jesus era um ministério de confronto. Você pode olhar a todo momento, Jesus estava confrontando a religião, confrontando as pessoas, sabe, empurrando as pessoas para uma vida genuína, para um evangelho genuíno. E é isso que nós precisamos, confrontar as pessoas para que elas sejam de fato transformadas. Então eu estou aqui hoje para dizer para você, no pain, no gain, sem dor, sem ganho. Sai dessa rede, assuma suas responsabilidades espirituais. Eu não sei quanto tempo você segue a Jesus, mas 2018 é um ano que Deus escolheu para te levar em novos níveis espirituais e para estabelecer ministérios. Deus vai dar ministérios em 2018 para pessoas que estão de fato interessadas em entrar na guerra e na batalha, pessoas que entenderam que o evangelho do reino não é moleza, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força. A sua salvação é de graça, mas se você quer uma vida vitoriosa, se você quer coisas grandes, então você vai se levantar e vai dizer, Deus está comigo e eu estou partindo para a batalha. Ficar parado não é o meu lugar. Deus está me levantando e eu vou para frente e eu vou para cima, porque o Espírito Santo está dentro de mim e o Espírito Santo se move. E se o Espírito Santo se move, eu também me movo. E se eu me movo, eu posso olhar para a montanha e dizer para ela, montanha, move-te da frente, porque eu estou passando e eu vou chegar na onde Deus disse que eu chegaria. O projeto que Deus estabeleceu para mim não vai ser roubado. Ninguém vai parar no meu progresso. Eu estou crescendo, eu estou avançando, porque Deus é comigo. Deus é comigo. Levante-se essa noite e diga, Deus é comigo. Vamos lá, onde estão os vencedores que vão gritar comigo? Deus está comigo. Deus está comigo. Eu tenho uma fé sobrenatural.
Eu tenho uma fé audaciosa. Eu tenho uma fé que me põe para cima. Eu tenho uma fé que me faz avançar. Aleluia! Então ninguém vem para a igreja para ficar deitado, irmãos. Ninguém vem para a igreja para ficar eternamente em berços esplêndidos. Então sejam bem-vindos à academia do crescimento. Então você chega lá, primeiro passo, na academia. Vamos lá, tirar as medidas. É o confronto, não é? Ó, tem uma localizada aqui, está fora do peso. Então quando você entra na igreja, quando você vem para Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de você. Ele vai começar a te chamar e te convencer do pecado. Diga comigo, Espírito Santo é o que me convence do pecado e do juízo. Então você precisa começar a ouvir o Espírito Santo para ele começar a mostrar e apontar para você as áreas que você precisa mudar. Então o treinador faz uma avaliação física, vai saber seu condicionamento, para saber o que você precisa definir, onde tem gorduras a ser queimadas, quanto peso você suporta, o quanto você pode correr. Vai impor uma prática de exercícios em séries, para que você faça um programa de desenvolvimento. Aí você, ok, vou fazer isso, né? Quem já foi para a academia aqui? Quem já foi? Aí ele passa séries, não é assim? Aí você vai lá fazer os primeiros dias, fica lá, pega um pezinho de meio quilo. Você vê aquele monte de gente levantando aqueles pesos fortes, né? Aí sai da academia cheio de dor. Primeiro dia, segundo dia, aquelas dores terríveis. Mas você fica feliz, porque não, agora, daqui a pouco eu não vou sentir mais dor. São as dores iniciais, né? É ou não é? Aí você começa o trabalho, vamos desenvolver os músculos, corrigir postura. Agora você estufa o peito, tal. Fazemos todos os exercícios com prazer, né? Prazer, porque a gente sabe que aquilo vai ter um resultado. A dor nem incomoda, ao contrário, é prova de que você está progredindo. Eu estou sentindo dor porque eu estou progredindo. A minha panturrilha está doendo, mas eu sei que eu estou progredindo. Aí você não reclama para o treinador, você não reclama da vida. Então você vem para a igreja, Deus te coloca dentro de um caminho que vai precisar de malhação, vai precisar de esforço, mas aí você não quer carregar o peso. Não vou, isso daqui está pesado demais para mim. Eu não suporto isso, Deus. A gente quer correr do programa, quer correr do exercício. Por que nós temos dificuldades de entender os caminhos de Deus? Porque nós temos dificuldades de entender que a dor vai produzir um peso de glória. Qual é o nosso problema? Se a Bíblia diz que o seu treinador, Jesus Cristo, ele te conhece, lembra que você é pó e não te dará um peso maior do que aquilo que você pode suportar. Diga comigo, Deus conhece a minha estrutura, lembra que sou pó e não me dará uma prova sem que eu tenha condições para vencê-la. Isso vai produzir em mim um peso de glória. Então Deus sabe aquilo que vai desenvolver músculos espirituais em você. Deus sabe que peso Ele pode pôr, que Ele vai desenvolver em você os músculos do perdão, os músculos da paciência, da língua disciplinada, da santificação, do amor, da temperança. Deus pode trabalhar em você os frutos do Espírito. Deus pode colocar peso sobre você para que você saia uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um pai de família melhor, um crente melhor. Quando você entra na porta da academia chamada igreja e é colocado na sua frente uma esteira, porque o Senhor, Ele quer filhos sarados, filhos curados, pessoas que são realmente transformadas. Esses exercícios é para desenvolver em você um cristão melhor, para que a cada dia você fique mais parecido com Cristo.
que as pessoas vejam Cristo em você. A maioria das pessoas, elas vêm para a igreja e elas acham que só a área espiritual delas é que vai ser transformada. E elas não se submetem a uma transformação interior. Então, você encontra cristãos com tempos e tempos de vida cristã, mas que carregam em seu caráter, que carregam nas suas emoções um destemperamento, carregam atitudes que não condizem com a vida cristã. Um sentimento destemperado não combina com alguém que é conduzido pelo Espírito Santo. Uma pessoa que não consegue controlar a sua língua não pode dizer que está sendo conduzida pelo Espírito Santo. Uma pessoa que não consegue controlar os seus ímpetos, que não consegue controlar as suas emoções, que estoura por qualquer coisa, que perde o controle por qualquer coisa, essa pessoa não pode dizer que ela tem o controle do Espírito Santo. Então, se eu entrei na igreja, se eu recebi Jesus Cristo, a fé que eu tenho, ela precisa me melhorar como pessoa, porque uma pessoa com a mente curada, ela tem o potencial de fazer coisas grandes. Uma pessoa destemperada, ela não consegue avançar em nada na vida dela. Se ela é conduzida por sentimentos, no momento da luta ela não tem firmeza. Então, se eu não tenho firmeza, eu não vou orar, eu não vou buscar o milagre. Eu vou xingar, eu vou me estressar. E aí eu perco o milagre. Então, a primeira coisa para viver uma vida sobrenatural, a fé, a primeira coisa que a fé precisa mudar é aqui dentro. Porque se eu estiver curado aqui dentro, eu vou controlar as minhas emoções, eu vou controlar os meus sentimentos, eu vou controlar a minha mente, vou conduzir a minha mente cativa à palavra, e vou lembrar da palavra no momento da dor, vou lembrar da palavra no momento do desafio. Entramos na igreja e queremos continuar bebês espirituais. Imagina só quando um bebê nasce, a mãe que ama o seu filho, o pai que ama o seu filho, e quer ver o filho crescer de forma saudável, o que você faz? Você vai começar a cobrar do seu filho uma série de exercícios, e a qual ele vai aprender a se controlar. Então, no momento certo, esse filho, ele vai ser cobrado para andar, para se alimentar de coisas mais sólidas, a parar de fazer as necessidades nas calças. Não é isso? No momento que ele tiver que ir para a escolinha, você vai ter que levantar ele cedo, pode estar frio, pode ser inverno, mas você vai pôr ele dentro da perua, você vai chorar, você vai ficar triste, mas ele vai para a escolinha. Por quê? Porque é bom para ele. Se não fizer isso, o menino cresce, talvez, com costumes desagradáveis. Não vai estar preparado para a sociedade. Se você não levantar ele para ir para a escolinha, ele vai ter dificuldade de trabalhar futuramente. É ou não é? Então você, como boa mãe e bom pai, vai impor aos seus filhos alguns exercícios para que ele cresça com saúde, crescimento. Então a gente chega na igreja e a gente não aceita o crescimento. Estamos fugindo do crescimento. São pessoas que é como que se viessem para a academia, pagam para ficar na rede, porque não querem se envolver com uma obra de transformação e de crescimento. Da mesma forma, algumas pessoas fazem isso dentro da igreja, de certa maneira. Pessoas que não se envolvem com a obra de Deus nelas mesmas. Pessoas que não se envolvem, Deus, o que o Senhor deseja fazer dentro de mim? O que o Senhor quer fazer em mim? Quais são as áreas do meu caráter que o Senhor quer mudar? Da minha vida, dos meus sentimentos. Se você não se envolve com isso, seu crescimento é paralisado, porque é o Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas. É você de um lado e o Espírito Santo de outro. É por isso que a palavra de Deus diz que nós somos cooperadores de Deus.
É porque Deus não vai fazer sozinho. Tem coisas em você que só Deus vai transformar. Mas você precisa se envolver com Ele e falar: Deus, me ajuda nisso. Me ajuda nas minhas fraquezas. Me transforma. Me dá um coração grato. Me dá um espírito reto. Me dá mansidão. Me dá uma coragem para que eu enfrente os meus problemas. A gente foge muito dessa academia de Jesus. Sabe quando a gente foge? Quando Deus coloca uma pessoa difícil do nosso lado. Já viu como você descarta pessoas difíceis? Ninguém quer conviver com pessoas difíceis. Mas o desafio de Deus é te colocar dentro de relacionamentos, e os embates, as dificuldades que surgem desses relacionamentos é que vai moldar e preparar você. Então a proposta do inimigo é sempre fazer você fugir das coisas. Fuja da família, fuja da sua igreja, não se envolva com o ministério, porque você se envolver uma vez, você vai se ferir de novo. Não se envolva com a sua família, que a sua família é problemática. Não se envolva na obra e dentro do ministério, dentro das coisas da igreja, do serviço da igreja, porque dá problema. O diabo quer isolar você, mas é dentro desse conflito, é dentro dos conflitos relacionais que Deus muda o seu caráter e muda você. Como a gente abandona as pessoas, porque às vezes nós temos dificuldade de nos relacionar. Então eu quero que você encare as pessoas difíceis esta noite como a barra de ferro que Deus deu para você treinar os seus músculos espirituais. Deus coloca pessoas difíceis para treinar você. Não se trata da pessoa, se trata de você. É você que está sendo mudado, é você que está sendo treinado, é você que está sendo melhorado, é você que amanhã vai ter uma nova versão de você mesmo, e é você que naquele grande dia vai ser apresentado a Deus como noiva do Cordeiro, sem mancha e sem mácula. Deus está transformando você. Não fuja da academia, não fuja dos problemas, não fuja do caminho que Deus te colocou. Não se isole, vá para frente, porque Deus vai preparar você e vai lapidar você para um futuro glorioso. Diga comigo: amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Cada dia eu preciso melhorar. Não vou parar o meu progresso. Enquanto estiver na terra, é tempo de crescer. Espírito Santo, eu sei que o Senhor fala muito melhor que qualquer pessoa da terra. É por isso que eu te peço que o Senhor ministre no coração dos seus filhos. Além daquilo que eu falei, daquilo que eu ministrei, impelido pelo Senhor, eu te peço que o Senhor ministre além no coração deles. Que cada um dos seus filhos saiam daqui esta noite carregando essa palavra, com desejo de mudança e crescimento. E sobretudo, que eles tenham, Senhor, o desejo de serem transformados na mente, com a mente preparada, Senhor, porque se a mente deles forem curadas, eles estarão prontos para viver milagres grandiosos, de entrarem em grandes batalhas e saírem vitoriosos, porque o Senhor é com eles. É isso que eu oro e te peço no nome de Jesus. Graças a Deus. Aplauda o Senhor.